Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o curso de Segurança no Desenvolvimento de Software. Estamos na nossa aula 4. Vamos ao primeiro módulo dessa aula, vamos ver as configurações de segurança incorretas. Então aqui a gente vai atender o item 2.1.6, que é o A6 da lista do OWASP, que é essa vulnerabilidade de configurações incorretas, configurações de segurança incorretas. E o que é essa vulnerabilidade? Bom, a vulnerabilidade é muito simples de entender. Um sistema não pode ser seguro se ele roda em uma máquina que não está segura, se ele roda em um sistema operacional que não está seguro, se ele roda com um banco de dados inseguro, com um servidor web inseguro. Segurança é um conceito, isso é uma coisa clássica em segurança, que a segurança de um sistema é, no máximo, o elo mais fraco da corrente. Ou seja, se você tem um sistema super seguro, você tomou o maior cuidado na hora de desenvolver ele, você fez todo o desenvolvimento com maior atenção aos detalhes, implementou todos os controles de segurança importantes, mas colocou o seu sistema num servidor sem validação, uma versão desatualizada do sistema operacional, uma versão sem a segurança adequada, não adianta nada. A segurança vai ser sempre o elo mais fraco, é que vai determinar a segurança de tudo. Da mesma forma, tá? Se você tem um sistema operacional super seguro, que você configurou no máximo da sua segurança, um banco de dados super seguro e tudo mais, mas você desenvolveu a aplicação com falhas de segurança, também não adianta. Então esse é o ponto central, a gente tem que olhar a segurança como um todo. E lembra, essa classificação da OWASP é feita com base em relatórios, reportes de empresas que vivem isso no dia a dia, de pessoas que sofrem ataques, que sofrem problemas. Então, muita gente que é responsável por sistemas que ficam no ar encaram esse como um dos principais problemas de segurança, que é ataques que eles sofreram justamente em virtude de haverem falhas na segurança de um dos componentes que suportam a aplicação. Então, vocês sabem, né? Aplicação nenhuma roda no vazio, no mínimo tem um sistema operacional, mas geralmente você tem, se for uma aplicação web, você tem um servidor web, você pode ter frameworks que você usa na sua aplicação, você pode ter, geralmente você tem um banco de dados também associado àquela aplicação, pode ter um servidor de aplicação, tem, enfim, uma série de componentes, você tem que garantir que todos eles têm um nível de segurança. E só para vocês terem uma noção, como é que um eventual hacker faz uma exploração de uma má configuração. Bom, tipicamente ele vai fazer isso usando um port scanner, que são sistemas que vão varrer as portas das máquinas da sua empresa, daquele sistema, e vão tentar identificar algum problema que tenha alguma porta aberta indevida, algum sistema que esteja rodando, e vão tentar assim obter informações daquela máquina de forma que eles saibam o que eventualmente pode ter de segurança, de problemas de segurança ali. Então, eventualmente, eles vão descobrir que a sua máquina é um servidor Linux antigo, é um servidor Windows antigo, não tem atualização de segurança, e aí eles já sabem que existem uma série de fragilidades que eles podem usar para explorar esse seu sistema, e daí eles vão tentar incluir isso, vão tentar fazer essa exploração. Veja, existe um questionamento aí, que esse tipo de ataque não é necessariamente um ataque à aplicação. O desenvolvedor não tem muito que ele possa fazer para evitar esse tipo de ataque. Afinal, geralmente, na maior parte das empresas, o desenvolvedor não é quem cuida dos servidores do ambiente de produção. Aliás, isso nem é recomendável. O recomendado é que exista uma equipe própria para isso, uma equipe de produção de infraestrutura, né, que vai colocar o sistema em produção efetivamente. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver que existem alguns ataques que são muito ligados à aplicação e que podem depender, sim, de configurações por parte do desenvolvedor. Então, antes de a gente entrar nessa parte que tem mais a ver com o nosso curso, eu vou só reforçar algumas coisas que são boas práticas de configuração de forma geral. Então, ressaltando, esse tipo de coisa geralmente não é o desenvolvedor que se preocupa com isso,
Geralmente você tem na sua empresa uma equipe que vai cuidar de manter esse ambiente atualizado e sem falhas de segurança, mas é sempre interessante você saber que isso existe, como é que isso é feito, para você ter essa noção. Então, existem aí, você pode procurar na internet, existem também sistemas que fornecem isso, os chamados checklists de boas práticas de configuração. O que esses checklists têm? Então, tipicamente, você procura um checklist para, vamos supor, a sua aplicação ela vai rodar num servidor IIS 7.5. Então você vai procurar um checklist desse servidor e lá vai estar dizendo, olha só, você deve desabilitar tal coisa, deve alterar tal configuração, deve evitar esse tipo de coisa, deve tirar esse módulo que é inseguro. Enfim, então para cada componente desse, para o sistema operacional, para o servidor web, para cada marca e modelo de servidor web, para cada marca e modelo de banco de dados e coisa e tal, você tem uma série de recomendações para você seguir. É só você buscar esses checklists na internet. Tem alguns sistemas no mercado também que automatizam esse processo, mas você corre esse checklist, checa se está tudo certinho, para garantir que não tenha nenhum problema, né? É lógico, vocês sabem, segurança 100% não existe. Por mais que você verifique e atenda todos os itens do checklist, ainda pode surgir uma vulnerabilidade nova que não existia antes. Então, assim, ainda pode haver algum ataque, mas você diminui muito a chance desse ataque fazendo isso. Além disso, embora você tenha esses checklists para cada sistema, para cada componente, em cada versão, existem algumas coisas que são mais ou menos comuns a todas elas. Então, por exemplo, uma grande questão é manter sempre a versão atualizada. Vocês sabem, como eu falei, volta e meia se descobrem novas falhas de segurança em sistemas. Volta e meia o pessoal está descobrindo que descobriram uma falha nova no Windows, uma falha nova no Linux, uma falha nova no banco de dados MySQL e por aí vai. E o que normalmente as empresas fazem é, o mais rápido possível, liberar um patch ou uma atualização que corrija essa falha, né? Então, houve durante muito tempo na indústria de segurança da informação um questionamento se era melhor não divulgar a informação de que havia uma falha ou divulgar essa informação, e o que se chegou à conclusão é que é melhor divulgar, todo mundo ficar sabendo o mais rápido possível que há um problema de segurança, porque assim as pessoas atualizam suas máquinas o mais rápido possível e tem menos chance de ser atacada. Você não falar que tem uma vulnerabilidade, você vai estar levando as pessoas a acharem que estão seguras quando não estão, o que é pior ainda. Então, hoje em dia, a política é todo mundo divulga a falha imediatamente assim que descobre e, de preferência, o mais rápido possível, uma atualização para corrigir o problema. O porém disso é, se você não está atualizando o seu software, não está atualizando o seu servidor, meu amigo, o hacker já está sabendo que tem a vulnerabilidade e você não está fazendo nada, o que significa que você vai ficar muito mais vulnerável. Então, todas as empresas têm essas rotinas de verificar automaticamente patches e atualizações e fazer essas correções. Além disso, é muito importante em qualquer sistema você ter o backup periódico, por motivos óbvios. Vocês sabem, por mais que tenha mecanismo de segurança, garantir 100% a gente não consegue. E uma coisa que você geralmente consegue é reformatar a máquina do zero, restaurar ela e ela voltar ao normal. Isso é o que se consegue em muitos casos, né? Vocês devem ter visto, recentemente houveram casos de ataque com ransomware em várias empresas, e em última análise, um ataque de ransomware, você perde a máquina, você tem que reformatar ela e partir do zero. Raramente funciona pagar o ransomware, tá? Porque geralmente eles recebem o dinheiro e não restauram a sua máquina, mas de qualquer forma, tendo backup, você não tem problema, tá? E aqui no backup periódico, eu coloquei aqui só backup periódico, mas se você for ver, o padrão geral é muito mais complexo que isso. São backups diários, e você tem um backup semanal completo que é armazenado em um lugar diferente de onde ficam os servidores. Então você tem um backup mais diário ali para uma coisa mais rápida, mas você tem também backups com um pouco mais de espaçamento que você guarda em lugares diferentes para, se, sei lá, tiver um incêndio no prédio, pegou fogo naquele prédio, é lógico, é uma coisa pouco provável, mas em último caso você não perde todo o seu ambiente, você tem um backup em outro lugar. Uma outra coisa que isso é um caso que eu já vi muita empresa ter problema, é isso daqui, é não fazer teste de restauração. Então você faz o backup bonito, lindo, está fazendo o backup todo dia,
Aí um dia dá problema, quando você vai restaurar, você descobre que no momento de fazer o backup tinha uma configuração errada, tinha um problema qualquer na fita, tinha um problema no armazenamento e que você não consegue restaurar o backup. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Então é muito importante que de vez em quando, não precisa ser todo dia, não precisa ser a cada backup fazer o teste, mas pelo menos periodicamente, sei lá, a cada 2 meses, a cada 6 meses, você vai fazer um teste de restauração. Como é que é esse teste? Você vai pegar uma outra máquina e vai restaurar o ambiente de produção nessa outra máquina a partir do backup, para ver se está tudo ok, se você realmente backupou tudo que precisava, se todo o processo de backup funcionou. Em tese, essa máquina nova deve entrar como um servidor de produção funcionando 100%. Então esse teste de restauração é muito importante. Além disso, outro tipo de checklist que é muito comum é que, via de regra, todos os usuários no seu ambiente de produção devem ter o mínimo de acesso necessário. Então, se tem um usuário para conexão no banco de dados, a gente até já falou sobre isso, mas também se você tem um outro usuário de acesso ao próprio servidor, ou um usuário de acesso a algum sistema para envio de e-mail, enfim, qualquer desses usuários que você tem para acessar a sua máquina, eles devem ter o mínimo de acesso necessário e nenhum direito a mais do que normalmente teriam. Tipicamente você evita usar o usuário administrador da máquina para fazer manutenção no dia a dia. O ideal é que existam usuários para isso próprios. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Outra coisa muito importante é desinstalar serviços e componentes não usados. Quando você instala o Windows ou instala o Linux, você tem um monte de componentes que você pode instalar ou não. E, na verdade, o Linux é melhor nisso, porque tipicamente ele tem aquela instalação LTS que vem com praticamente nada, e aí em cima disso você pode instalar alguma coisa, né? O Windows, ao contrário, ele já vem com um monte de coisa instalada, então você tem que tirar essas coisas. O ideal é que, se você não está usando, por exemplo, o FTP, ou não está usando o e-mail no seu servidor, você tire essas coisas, porque isso pode abrir uma brecha para um eventual atacante fazer um ataque ao seu sistema. Então é muito importante você tirar tudo que você não está usando. Qualquer coisa que esteja no seu servidor que não seja necessária é um risco sem benefício. Não pode ter risco sem benefício, não serve para nada, não te ajuda em nada. Então, de novo, isso aqui tipicamente não é função do desenvolvedor se preocupar com isso. A gente está colocando essas informações aqui apenas para vocês terem conhecimento de como é que é feito isso. Então isso daqui são as coisas genéricas, e além disso, como eu falei, você tem checklists específicos para cada tipo de componente, para cada máquina, para cada sistema operacional, versão e coisa e tal. E geralmente é o pessoal de produção de infraestrutura que cuida disso, mas é só para a gente ter essa noção. Porém, existem algumas coisas que os desenvolvedores precisam sim tomar cuidado. E eu vou apresentar aqui alguns ataques que são feitos à aplicação que tipicamente existem porque a configuração adequada não foi feita em algum serviço, em algum componente do servidor. O primeiro deles é a chamada enumeração de páginas. O que é enumeração de páginas? Bom, então tipicamente esse servidor não está com a configuração adequada e gera alguns problemas. Eu vou mostrar, por exemplo, naquela minha maquininha velha de guerra, que eu tenho, que eu já fiz alguns exemplos aqui com vocês, eu tenho aqui um caso de enumeração de páginas. O que funciona isso? Você tem a página com a extensão ASP, ela é processada pelo servidor web, né? O servidor ele interpreta o arquivo .asp. Então, o que você vê aqui, se eu pegar aqui para ver o código-fonte, eu estou vendo o código-fonte já HTML, já é o que o programador imagina que eu vá ver mesmo. Isso aqui não tem como evitar, porque isso daqui é justamente o nosso sistema rodando aqui no navegador. Agora, esse arquivo ASP em si, eu não consigo acessar ele pela internet. Por quê? Porque o servidor web está configurado para interpretar esse cara, não para fornecer ele. Acontece, porém, que alguns sistemas de edição de texto, quando você altera alguma coisa num arquivo, ele salva a versão anterior desse arquivo como .back. O que é .back? É a versão de backup, ou seja, a versão anterior
daquele mesmo arquivo. A ideia é interessante porque, em tese, se você se arrepender da mudança, você pode voltar ao que estava antes. Mas o que acontece? Tipicamente, o servidor web, quando ele não sabe o que significa uma extensão, quando não tem nada programado para ele fazer com aquela extensão, ele simplesmente oferece o arquivo para download. Então, repara, nesse caso aqui, a extensão ASP eu não preciso me preocupar, porque o próprio servidor web vai evitar, ele sabe que essa extensão é para ser interpretada, né? Ele não vai deixar passar o código-fonte. Mas se eu vier aqui ó, e colocar .back, e por um acaso tiver um arquivo .back, que eu usei lá o meu editor de texto, e ele salvou esse arquivo .back lá na área, olha o que acontece. O servidor me oferece para salvar o arquivo. Então eu vou abrir aqui o arquivo, ele abriu para mim aqui, no cantinho aqui, deixa eu puxar para cá. E olha só, eu tenho aqui a versão, todo o código ASP da página. Para quem não conhece, ASP é mais ou menos parecido com PHP, você tem o código HTML junto com os tags que são tags do ASP. Mas repara que aqui eu tenho as informações todas aqui, inclusive conexão com o banco de dados e tudo mais. Eu tenho tudo aqui baixado. Por quê? Porque eu tive acesso à versão anterior desse arquivo. Isso é um ataque chamado de enumeração de arquivos, e é um ataque que existem ferramentas para fazer isso explicitamente. É um ataque muito comum. De novo, esse tipo de ataque já foi mais comum no passado, hoje em dia um pouco menos, justamente porque os servidores web, percebendo esse problema, começaram a mudar o padrão deles. Então, os servidores mais modernos, se você tem uma extensão que não faz nada, ele não sabe tratar aquilo, ele simplesmente ignora aquela extensão, ele ignora aquele arquivo. Isso gera um problema, porque tem alguns arquivos que você quer que o usuário possa baixar aqueles arquivos. Então, eventualmente, você tem que configurar o seu servidor web para permitir esse tipo de coisa. De qualquer forma, se você tem um servidor web mais antigo, ou mesmo mais moderno, vale a pena você checar se esse tipo de problema pode acontecer lá. É uma questão de configuração no servidor web. E lógico, também é uma boa prática a sua aplicação, o seu sistema de compilação e colocação em produção, não levar todos os arquivos para a produção. O ideal é que arquivos desse tipo, .back, não sei o que lá, que não são arquivos necessários para o funcionamento do sistema, eles não sejam enviados para o ambiente de produção. Então, isso é a enumeração de páginas e, como eu falei, hoje em dia é menos comum esse tipo de ataque, porque os servidores web já se preocuparam em mudar isso, mas é sempre importante você ter essa noção, e até um tempo atrás era muito comum isso, a ponto de existir a chamada Google Hacking. O que é Google Hacking? É você usar a própria ferramenta do Google para descobrir eventuais vulnerabilidades. Como é que funciona isso? Eu vou, por exemplo, procurar a palavra, como está o exemplo aqui, tá? Password, em arquivos com a extensão properties. E eu quero também que seja em URL aqui no Brasil. Eu não sei se eu vou achar algum, tá? Vamos descobrir aqui. Bom, o que acontece nisso daqui? Para quem programa em Java, sabe que arquivo .property são arquivos que não deveriam ser visíveis. Eles deveriam ser colocados num local da árvore de diretórios lá do servidor web, e eles não seriam visíveis para quem está de fora. Porém, em alguns casos você pode ver aqui que está aparecendo. Tem alguns arquivos aqui, eu não sei sinceramente. Isso aqui é GitLab, tá? GitLab provavelmente isso aqui é código-fonte mesmo. Não tem muito problema, mas eventualmente, será que aqui tem alguma coisa? Olha, aqui também está aparecendo um arquivo de GitHub. Como eu falei para vocês, ultimamente esses ataques têm sido menos comuns. O que você encontra é tipicamente código-fonte, né? Aqui é um caso que ele achou, o Google achou, ou seja, isso aqui estava
estava disponível, porém ele acabou sendo fechado por alguma proteção lá no próprio sistema, né? Aqui de novo é código-fonte. Então aqui tudo bem, código-fonte não tem problema, porque tipicamente isso aqui vai ser coisa de teste mesmo. Mas você costuma encontrar esse tipo de situação, né? Tem até tem uma situação que a gente achou .reg. Olha só, tem arquivos .reg aparecendo na net, né? Então olha só que coisa aqui, ó. Você tem até informação de login e senha aqui de alguns servidores e coisa e tal. E isso, lógico, não preciso dizer para vocês que isso é preocupante, ou seja, alguém deixou um arquivo .reg no meio da árvore de diretórios e a gente consegue achar isso daqui. Que outro tipo de arquivo que pode ter aqui? Config, vamos ver se config tem alguma coisa. De novo a gente encontra algumas coisas em algum arquivo, em algum lugar aqui. Vamos ver se a gente consegue mesmo encontrar. Ele baixou o arquivo, é isso? O que ele fez aqui? Não, ele não foi. Deixa eu tentar abrir em outra janela aqui para ver se ele vai. Ah, não, ele abriu aqui, ó, tá vendo? Aquilo que eu falei, é o caso clássico de extensão inválida aqui. Ele baixou para mim um arquivo aqui, ó, que tem um monte de informações, inclusive deve ter senha aqui, ó. Tem senha aqui, ó. Então olha que coisa legal. Eu vou ter que até apagar essa parte ou tampar essa parte aqui do curso, porque acabei na brincadeira expondo algumas senhas aqui e eu não posso fazer isso. A ideia aqui é só mostrar para vocês como é sério esse tipo de problema, né? Então, existem ferramentas para isso. Então, por exemplo, como é que você faz para achar esse negócio? Uma delas é o Google Hacking, como vocês veem, né? Mas isso aqui está dependendo de não só o cara ter colocado o arquivo num diretório inválido, como ele também ter indexado esse arquivo no Google. Olha que coisa, né? Então, realmente é um caso ainda pior, mas mesmo que seu sistema não seja indexado no Google, existem ferramentas que permitem você fazer esse tipo de coisa. O Deerbuster é a mais comum delas. A gente tem uma aula só sobre ferramentas, tá? Lá no final, é das últimas aulas. A gente vai passar por essas ferramentas todas, mostrando como é que você faz esse tipo de teste. É lógico, o interesse aqui não é você atacar nenhuma aplicação, é você testar a sua aplicação para ver se ela tem alguma fragilidade. Mas basicamente o que o Deerbuster faz, ele tem 10 mil nomes mais comuns de arquivos, diretórios, extensões, e ele sai fazendo combinações desses, acho que 10 mil nomes era algum tempo atrás, quando eu fiz esse slide a primeira vez, tá? Deve ter mais hoje em dia. Então ele faz essa validação e tenta achar arquivos que não estão no padrão da sua aplicação. Então, isso é um problema de configuração, ou seja, você deve configurar o seu servidor web para não liberar arquivos com extensão diferente, mas também você deve cuidar para a sua aplicação em si não expor esse tipo de arquivo, você não levar esse tipo de arquivo para o ambiente de produção. Então, como eu estava falando, a configuração do servidor web é o mais importante. Eu acho que eu já falei isso. Mas um ponto importante aqui que eu não tinha tocado ainda: páginas de teste do desenvolvedor. É muito comum o desenvolvedor em aplicações web criar páginas de teste para testar um negocinho, e às vezes o desenvolvedor até quer que essa página vá para produção, para ele poder testar aquele negocinho em produção. Não pode. Isso é uma fragilidade de segurança, porque essa página de teste é o caso de risco sem benefício. Você tem um risco grande de algum atacante descobrir aquela página, conseguir uma fragilidade ali, sem que isso realmente altere o funcionamento do sistema. Então, páginas de teste nunca devem ir para a produção. Teste no ambiente de homologação. O ideal é você ter um ambiente de homologação muito próximo do ambiente de produção para poder testar essas coisas, mas jamais deve fazer teste em produção. Páginas de teste não devem ir para a produção. A maior parte das linguagens já prevê isso. Quando você cria testes unitários em Java, eles já ficam num diretório à parte que você não vai mandar para a produção. Mas outras linguagens não são tão estruturadas assim. Por exemplo, se você faz sistemas em JavaScript, pode ser que acabe indo alguma coisa para a produção.
Se você faz em PHP, o PHP tipicamente fica tudo junto. Então qual que é a boa prática nisso? Você criar um diretório de teste específico onde você vai colocar todos os seus PHP de teste. E esse diretório ele não vai para a produção, ele fica só em ambiente de desenvolvimento, no máximo vai até o ambiente de homologação para você identificar algum problema, testar alguma coisa, mas jamais vai para a produção. Esse ataque aqui é um ataque que eu chamo de legado, ou seja, ele não funciona mais. É um ataque que existiu há muito tempo atrás, também era uma fragilidade de servidores web, e era um ataque muito danoso, você conseguia pegar informações de vários arquivos no seu sistema, mas hoje em dia a maior parte dos servidores simplesmente não aceita isso, não tem mais esse problema. De qualquer forma, é um teste que vale a pena você ver no seu aplicativo particular, porque vai que a sua versão de web service é antiga, o web server é antiga. Bem, olha, tem que ser muito antiga, tá? A gente está falando aqui de anos 2000. Mas enfim, como é que é esse ataque de Directory Traversal? É o seguinte, geralmente, nenhum servidor atual permite. Geralmente, quando você vai ver uma aplicação web no ambiente de produção, ela fica estruturada mais ou menos como os diretórios, de forma que ela vai, da mesma forma que ela vai atender esses diretórios na aplicação final, né? Nem sempre é assim, você tem aplicações com MVC, que tem um mapeamento de diretório na aplicação para arquivo, que não é necessariamente o mesmo diretório do código-fonte, mas existem muitas linguagens em que isso é verdade. Então, por exemplo, você tem aplicativos em ASP, ASP.NET, PHP, JSP, tem várias linguagens que ainda mantêm o padrão de diretório para a página web. Então, quando você digita a página web, meu site /default.asp, na verdade, isso daqui está indo para um diretório aqui, que é o diretório C e NetPub, isso aqui é do IS, tá? Mas os outros servidores web são mais ou menos a mesma coisa. Aí tem o site, e a partir daqui tem a página default.asp. Se aqui fosse /xyz, barra não sei o que lá, aqui seria também /xyz. Ou seja, tem um mapeamento entre o diretório do aplicativo web e o diretório físico em que está o arquivo para algumas linguagens. De novo, tem muitas linguagens hoje em dia que ignoram isso, não usam esse tipo de mapeamento, mas algumas ainda usam. O que acontecia naquela época, se você botasse dois pontos, você sabe que 2 pontos no Windows é para você voltar para o diretório anterior. Então você voltava aqui, ó, desse aqui estava indo para esse diretório, depois para esse, depois para o C 2 pontos, aí depois para o Windows e o in.ini, e você pegava um arquivo sensível do seu servidor. Isso funciona no meu aplicativo, na minha máquina velhona, com coisa muito velha, que coisa e tal, que não funciona. Infelizmente, mesmo a minha máquina velhona, ela não é velha o suficiente para testar esse tipo de coisa. Eu vou tentar isso aqui. Windows win.ini. E ele diz aqui, ó, não foi localizado. Repara que ele fez aqui, ele limou todos os 2 pontos aqui. E ele não aceita isso. Então, mesmo essa minha máquina aqui, que é velha, com Windows 95, servidor IS, nem sei que versão velha pra caramba, eu uso ela justamente porque tudo é vulnerável nela, então é fácil de demonstrar as coisas, mas nem nela isso aqui é vulnerável. Isso é coisa realmente... Por isso que eu digo que é legado, não tem mais. Ataque legado, coisa que, se você restaurar um sistema de 1998, talvez tenha. De qualquer forma, é bom você ficar sabendo que existiu, né? Bom, esse ataque aqui não é legado. Esse ataque aqui, ele ainda acontece em alguns sistemas em PHP, e eu vou explicar por que ele ainda acontece, apesar das versões mais recentes do PHP, em tese, tentarem corrigir esse problema, tá? Bom, vocês sabem, a maior parte das linguagens tem uma estrutura chamada de include, né? Quando você quer incluir um outro arquivo dentro daquele arquivo, então você pode fazer uma definição de variáveis globais, você pode definir uma macro, pode definir funções e incluir isso em vários arquivos da linguagem. Toda linguagem tem isso, Java, C, C++, e tipicamente a palavra include mesmo, pode ser um pouco diferente, mas é tipicamente isso.
Pois bem, o PHP tem uma característica diferente de todas essas linguagens. A maior parte dessas linguagens ela permite o include, mas o include é sempre uma string fixa. Você não pode botar uma variável no include. O include não pode ser variável. Ele é fixo porque, em tese, você está incluindo uma outra página, uma outra coisa que já está no seu servidor. O PHP ele tem uma coisa além disso. Ele permite que você faça um include em cima de uma variável. E isso é o problema que leva a esse include remote file. Como é que é isso? Vamos supor que você tem um código PHP aqui que recebeu no request uma informação que é página. Então ele está botando isso numa variável, né? Variável página, está recebendo o que veio na requisição como página. Então é importante notar que isso daqui é algo que o usuário pode alterar. Então isso pode ser um campo de formulário, pode ser um campo hidden, pode ser um campo qualquer. Mas é algo que veio em um formulário HTML, então o usuário pode alterar. E aí repara, se a página for vazia, né, ele inclui a home.php. Se a página não for vazia, o que ele faz? Ele inclui view, inclui a página em si e daí bota o ponto .php. Olha o que acontece aqui. Então, beleza. Em princípio, o que eu estou imaginando que deve ser esse tipo de código? Ele deve ser um menu que, se a pessoa clicou em determinado item, manda no request esse item e aí vai direcionar para aquela página específica, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que um atacante pode colocar uma página aqui e pode até fazer um include que leve a outro servidor arquivos externos independentes. Pode ser tanto arquivo local na máquina, então ele aqui nesse view ele colocaria o dois pontos, né? Igual a gente viu lá, dois pontos, barra, para ir para a raiz do diretório, e aí pegar um arquivo qualquer do diretório, e isso daqui vai estar incluso no código PHP. Mas mais do que isso, dependendo dessa construção, você consegue chamar um arquivo em outro servidor. Você pode incluir em outro servidor um arquivo, e aí imagina a situação. O que você consegue fazer aqui? Você tem um servidor auxiliar seu que tem um arquivo evil.txt que tem um código PHP para pegar um monte de informação da máquina. Você faz um ataque fazendo esse remote file injection chamar esse arquivo evil.txt. Ele vai pegar esse arquivo evil que está no seu servidor, então você que cadastrou esse arquivo, e vai executar no servidor web da aplicação que você está atacando. Ou seja, você consegue fazer qualquer coisa aqui. Isso é muito usado para instalar os chamados web command em sistemas PHP. Você pode ver, isso é uma praga em sistema PHP. Tem muito sistema em PHP que tem web shell instalado. E como é que eles instalam o web shell a primeira vez? Tem duas alternativas. Ou algum desenvolvedor colocou um web shell de propósito no código PHP, existe isso. Tem pacotes comerciais por aí que você baixa de PHP, que já tem um web shell dentro, que é um ponto de ataque para sua aplicação. Ou então o cara conseguiu fazer um remote file injection, e nesse código que ele executou, ele incluiu um web shell. A gente vai falar sobre o web shell mais adiante. Mas o fato é, o web shell dá controle completo a essa máquina para o atacante. O atacante pode fazer o que quiser. Desde formatar a máquina, substituir o sistema, o que ele quiser, ele consegue fazer aqui. Bom, e como é que você evita o Remote File Injection? Existem algumas configurações no PHP, particularmente essas aqui. OpenBSD quer dizer o seguinte, ele só vai conseguir abrir páginas de include debaixo desse diretório. Então, path to web root. Então, tipo assim, só vai valer include nessas páginas. Isso ainda não resolve 100%, tá? Porque, em tese, você ainda pode conseguir achar uma página que, se ela executar, vai ser maliciosamente, vai funcionar um ataque ali. Então, o ideal é você usar esse primeiro aqui, ó. Allow URL include off, ou seja, você não consegue fazer include de variável. Desliga isso. Inclusive, algumas versões mais recentes até vinham com isso já desligado por default. Qual que é o problema? O problema é que tem muito código PHP que usa variável para fazer include. É impressionante. Tem muito código mesmo no mercado. Tem livros que usam isso.
Então você não pode simplesmente desligar, porque aí o seu sistema vai parar de funcionar. Então você tem que manter isso daqui ligado, mesmo sendo frágil, e tentar talvez pelo menos isso daqui, que também não é uma solução completa, mas diminui o risco, né? Outra alternativa é você alterar o código para fazer uma lista extensiva das variáveis que eles aceitam. Então, por exemplo, ele vai receber pelo GET qual a página que ele vai abrir, mas ele não vai abrir aquela página diretamente, ele só vai abrir aquela página se for uma dessas páginas aqui que estão previamente cadastradas. Isso evita que seja incluso um arquivo estranho no seu, seja um local file injection, seja um remote file injection. As duas coisas podem ser críticas, né? Veja, por que isso daqui também não resolve 100%? Às vezes acontece da sua aplicação ela aceitar upload de arquivos. E olha o que um atacante pode fazer. Ela pode fazer um upload de arquivos. Se o arquivo upload ficar debaixo aqui dessa árvore, e às vezes o desenvolvedor coloca debaixo da árvore, aí ele pode depois fazer um injection apontando para esse arquivo que ele acabou de fazer o upload. Ele faz um local file injection na sua própria máquina, impedindo esse tipo de coisa. Então, fazendo esse tipo de ataque. Então, ou seja, o ideal é não usar isso. O ideal é acabar com o include, não usar include de variáveis, mas isso é complicado por essas questões do PHP. Tem muito sistema que depende disso, então realmente é um problema. As versões mais novas do PHP já vêm com um monte de coisas marcadas para evitar esse tipo de coisa, mas ainda assim é importante você checar a configuração do seu php.ini, que é onde tem essas configurações todas ali, para evitar esse tipo de problema no seu código. Mais uma vez, é uma configuração insegura que tem a ver com o desenvolvimento, com o código desenvolvido. Então veja, como a gente falou, existem vários problemas com configurações de vários tipos. Algumas delas não são responsabilidade do desenvolvedor olhar. O desenvolvedor tipicamente não vai cuidar disso, mas outras são. Outras têm, a gente tem que dar uma olhada nisso. Então é muito importante a gente estar atento a esse tipo de problema. Tem aqui algumas dicas adicionais, mas basicamente o que a gente já falou aqui. E tem mais algumas referências aqui também, como fazer o hardening do server. Também, o hardening, como eu falei, são aqueles checklists que você vai checar para ver se o seu servidor está legal, enfim. Tem um monte de informação legal aqui.